Oi, vamos para mais uma parte do nosso curso. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta bem interessante para nós fazermos a organização e o planejamento das nossas notas, né, das atividades dos alunos, que é uma tabela. Nós vamos aprender a fazer uma planilha. E nós vamos utilizar um recurso que é um recurso gratuito, né? Nós temos possibilidade de utilizar recursos pagos, que vocês já devem conhecer, como o Excel, mas nós vamos mostrar aqui a possibilidade de utilizar um recurso gratuito e que fica salvo automaticamente, né? E da mesma forma nós podemos compartilhar com outras pessoas, que é o Planilhas Google. Nós temos a intenção de apresentar para vocês futuramente, em novos cursos, todas essas possibilidades que o Google oferece, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Google com um e-mail que a gente tem, geralmente o Gmail, né? E vir aqui nessas 9 bolinhas que fica próximo à nossa foto ou ao nome, as iniciais do seu nome. Então, como eu disse, futuramente nós temos o interesse de apresentar todos esses aqui para vocês. O Google Sala de Aula, o Jamboard, né, o Planilhas Google mais aprofundado, documentos Google, apresentações, o formulários, que é muito interessante para nós fazermos as nossas provas. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesse Planilhas. Então, quando eu clico nessas 9 bolinhas, eu encontro um ícone verde escrito Planilhas. Então, eu dou um clique nesse ícone e ele já abre. O interessante desse Planilhas Google é que nós podemos usar modelos já prontos, então vocês vão ver que existem já modelos pré-existentes, assim como nós podemos fazer um modelo em branco. Outra coisa interessante é que nós não precisamos ficar salvando toda hora. Isso já fica salvo lá no nosso Drive e também nessa parte de planilhas. Cada vez que você fizer planilhas e salvar planilhas, ele vai fazer uma lista aqui nessa parte inferior e você vai poder acessar quantas vezes e a hora que você quiser. Então, vamos entrar com o modelo em branco. Quando eu clico no modelo em branco, ele traz uma visualização muito parecida com o Excel que a gente conhece e costuma utilizar. A primeira coisa que a gente faz numa planilha é colocar um nome, para ela não se perder dentre tantas outras planilhas que nós vamos fazendo no decorrer, né, do ano. Então, eu venho aqui, clico em cima desse nome que está escrito planilha sem título, apago e posso digitar o nome dessa planilha. Um nome bem sugestivo que você vai lembrar do que se trata. Por exemplo, notas matemática, primeiro ano. Então, terminou de digitar, você pode clicar em qualquer parte fora do nome que ele fica salvo. Se eu quiser alterar, editar, eu clico no editar, eu clico em cima do nome que ele autoriza, né? Ele habilita para edição. Então, vamos lá. Uma tabela, uma planilha, né? Ela é composta por colunas. Então, essa parte vertical são as colunas, ela é composta por linhas, então a parte horizontal são as linhas, e cada quadrado desse, na verdade é um retângulo, né? Cada campo desse, a gente chama de célula, tá? Como que eu habilito essa célula para edição? É só clicar 2 vezes em cima dela que ela me deixa editar. Então, se eu clicar na célula 2 vezes ou uma vez habilitando, tá vendo que ela fica toda azul ao redor, ele deixa eu digitar da maneira que eu quiser. Tá? Então, apagar também da mesma forma, habilita a célula e eu posso apagar. Então, clico 2 vezes, eu consigo apagar letra por letra. Se eu clicar na célula e apagar tudo, ele apaga de uma vez só. Então, eu habilitando, eu posso colocar, né, as descrições da minha tabela, então itens, nome do aluno, nota avaliação 1, nota avaliação 2 e daí em diante. Então, nós podemos formar as descrições de tudo que você precisa para depois compor a nossa tabela.
Uma outra possibilidade, né, um outro recurso que nós temos são as formatações dessa tabela. Então, eu posso configurar, colocar cores, né, mudar as fontes, né, mudar as letras, aumentar, diminuir. Tudo nessa planilha Google, quando eu quero editar, eu tenho que marcar. Então, eu sempre tenho que deixar essas células marcadas em azul ou sombreadas para eu poder alterar, senão ele não reconhece que você está fazendo um pedido de alteração, de onde, você tem que indicar onde que você quer alterar. Para eu marcar mais de uma célula, eu venho, clico na primeira célula, seguro com o botão esquerdo do mouse, não solto esse botão e arrasto. E ele faz a marcação de tudo que eu preciso. Então, vamos ver aqui alguns recursos. Eu tenho aqui o B, né, que é o negrito, que quando eu clico nele, ele deixa mais escuro as letras. Eu tenho o itálico, eu tenho o taxado sobrescrito, né, quando eu quero cortar aquela palavra. Eu tenho cores que a gente pode modificar e editar, então se eu quero modificar as cores das letras, eu posso preencher o fundo dessas células também. E eu posso colocar bordas nessa tabela que eu montei. Tá? Então, se eu clicar aqui em bordas, ele pede para eu escolher quais as bordas que eu quero, se eu quero todas, se eu quero só as de dentro da minha tabela. Então, eu clico aqui em todas, por exemplo, e vocês vão ver que ele já realizou todas as configurações que eu pedi. Então, ele colocou em azul, colocou um fundo, vou tirar esse fundo que não ficou legal, e colocou as bordas, tá vendo? Então, já comecei a configuração da minha tabela. Aqui em itens, por exemplo, a minha intenção é colocar 1, 2, 3. Então, eu tenho que ir populando, colocando os insumos dessa tabela. Vamos colocar nome dos alunos, as duas alunas, Renata França e Liliane Rezende. Então, a nota da Renata, a primeira foi 10, a segunda foi 8, da Liliane foi 8 e depois foi 15. Então, coloquei essas notas e eu já começo a fazer todas as configurações que são precisas. Então, observem que quando eu quero aumentar ou diminuir uma célula, ou uma coluna ou uma linha, eu venho na linha que representa essa coluna, seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Eu só vou soltar a hora que eu deixar na posição correta. Então, ó, se eu puxar para dentro, ele vem para dentro. Quando eu solto, ele já realiza essa configuração, tá? Então, isso também funciona para linhas, ó. Arrasto para baixo e ele aumenta ou diminui. Então, é uma possibilidade. Então, vamos realizar a configuração de novo? Lembrando, para configurar eu tenho que deixar marcado todas as configurações, todos os campos que eu quero configurar. Marquei, eu solto o mouse e venho aqui e realizo o que eu quero configurar. Aumento as letras, diminuo, vamos colocar as bordas, então eu quero borda em tudo. Terminei a configuração que eu desejo. Se eu clicar fora, vocês já vão conseguir visualizar essa configuração, tá? Uma coisa interessante aqui na planilhas é que eu não preciso digitar quando são números sequenciais, assim, por exemplo, até o final. Se eu tiver 50 alunos, eu digito os primeiros números, marco eles, vocês viram que apareceu aqui um círculo? Eu seguro o mouse com o botão direito nesse círculo e vou arrastando até onde eu quiser preencher. Ele já preenche automaticamente para mim. As configurações nós vamos fazer depois do preenchimento, mas esse preenchimento de números automático também é possível. E vocês vão ver que também é possível quando eu faço as fórmulas, tá? Então, a nossa intenção aqui é fazer uma soma de notas. Eu tenho duas possibilidades de fazer essa soma.
com o que nós já conhecemos, né? Como eu tenho só dois números, eu posso fazer a soma com o sinal de adição, mas também eu posso utilizar fórmulas, quando eu tenho um maior número de células para serem somadas. Então, vamos ver a fórmula primeiro? Então, sempre para esse planilhas Google, eu tenho que indicar onde e o que eu quero. Então, eu vou indicar para ele que eu quero nesse campo, nessa célula, o resultado da soma das notas da Renata França, que é a avaliação 1 e a avaliação 2. Então, eu venho em inserir, função, olha quantas funções nós temos. Nós temos seno, cosseno, funções financeiras, matriz, que nós também vamos ensinar para vocês em outros cursos. Mas essa função é uma função mais simples, matemática, e a função matemática ela é a soma. Então, a soma de uma série de números ou células. Então, eu clico nela, ela já vai vir para a célula que eu estava marcada, e ele pergunta quais são os campos que eu quero somar. Então, eu venho aqui, marco os campos, essa marcação é clicando na célula, segurando o mouse e arrastando. Terminei, eu simplesmente clico no Enter e ele já faz essa soma para mim. Aí, se eu quiser somar da Liliane, eu não preciso fazer, né, ou de outros que tiverem, vamos supor que eu tenho o João aqui, eu não preciso fazer as fórmulas de novo. Eu pego essa fórmula que eu já fiz, que foi o da Renata França, clico no círculo, seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto. Arrasto até onde eu quiser fazer a soma. Eu soltei, ele já faz essas somas pra gente. Como agora nós já sabemos, né, que a fórmula ela é a sum, nós podemos digitar também essa fórmula. Então, eu vou pôr aqui que a Ana, ela tirou 12 e 2. Então, a Ana tirando 12 e 2, se eu colocar igual os S, ele já vai me dar as opções do que eu quero e as opções de soma. Então, ele já reconhece aquela fórmula, tá? Outra possibilidade que nós temos também é digitar o mais quando são duas fórmulas só. Nós não indicamos muito porque a intenção da soma é justamente colocar o maior número de células possível. Mas eu posso vir com o igual, abre parênteses, escolho as células que eu quero somar e deixo o número de mais entre elas. Terminou, eu clico no Enter e ele faz a soma. Mas as indicações que a gente sempre faz é utilizar a fórmula, porque você não vai ter um aluno apenas ou duas provas apenas, né? Nós vamos ter, durante o ano, um número elevado de provas. As somas também, elas podem ser, nós fizemos aqui em linha, mas nós podemos fazer em coluna, o mesmo procedimento. Eu vou lá, escolho a fórmula que eu quero, clico na primeira célula que eu quero somar e arrasto até a última. Terminou, eu aperto o Enter e ele aparece a soma que eu quero. Então, uma passagem, né, do que nós podemos fazer, do que nós podemos formar com as planilhas. Como eu disse, nós temos a intenção de trazer outras coisas para vocês, mas esse é um primeiro ponto que vai te ajudar não só nas suas notas, mas no seu dia a dia, né? Uma planilha financeira, uma planilha de gastos de casa, né? De projeções que vocês podem fazer e daí em diante. Então, espero que vocês tenham gostado e já voltaremos com outras possibilidades e recursos mais avançados.